Seja bem-vindo nessa aula sobre alavancagem, tá? Nessa aula eu vou explicar exatamente tudo que você precisa saber sobre alavancagem e como você tira o melhor proveito disso. Essa aula era uma aula que ia ser feita só para a comunidade. Só que aí eu vi que basicamente todo mundo que estava me seguindo aqui, que era mais iniciante, não entendia como funcionava a alavancagem. E assim, ficava preso naquele lance de botar vezes 3, vezes 5, vezes 10 no máximo e não sabia como manejar isso da melhor forma possível para poder ter segurança. Tá? Então eu resolvi gravar aqui para o canal e deixar disponível para vocês também. Se você quiser aprender, né, como que opera, pegar minhas oportunidades de entrada que eu sempre estou passando, toda essa coisa, né, que engloba a comunidade, o link vai estar aqui embaixo. Tá? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Vamos lá. Alavancagem, né, vamos bem direto ao ponto. Alavancagem, basicamente, é eu pegar dinheiro emprestado com a plataforma. Quando você está operando no spot, né, na modalidade spot, você está comprando o ativo. Então, o ativo é seu, você compra aquele preço ali e acabou. Quando a gente está operando um contrato futuro, a gente basicamente está, entre aspas, apostando com essa movimentação do mercado. Eu não estou ganhando só com a valorização, eu posso ganhar também com a venda. Eu tenho essa possibilidade. Eu não vou entrar tão a fundo, porque aqui a gente teria que entrar no que é um contrato futuro e a diferença de um contrato futuro para um contrato futuro perpétuo. Então, depois a gente entra nesse assunto. Bacana? Mas é basicamente isso. A gente tem a possibilidade de entrar pegando o dinheiro emprestado da plataforma, usando o que a gente tem de saldo como margem. Tá? Então vamos entender aqui primeiro. Margem, tem dois tipos de margem. Margem é aquele capital que eu vou colocar disponível. Né? É o capital que eu coloco aqui como garantia para o que eu estou fazendo. E dentro dessa parte da margem, a gente tem duas possibilidades, que é a margem cruzada e a margem isolada, tá? Eu já falei isso no último vídeo, que eu falei, a última aula, né, que eu postei aqui no canal, que foi sobre como operar mercado futuro, que foi um tutorialzão grandão. Margem cruzada é a margem onde você usa todo o saldo que você tem aqui na operação como garantia. Tá, eu depositei lá na minha conta de futuros $1.000, por exemplo, esses $1.000 serão minha garantia. Tá? Enquanto o mercado estiver derretendo ali até o talo, e eu estou comprado, por exemplo, enquanto estiver dentro desse saldo, a operação continua aberta. Né? E o isolada, a margem isolada, é quando eu opero só com um valor específico, que é o que a gente opera no mercado futuro. Como assim? Eu posso ter $1.000 aqui, só que vamos supor que eu queira abrir uma ordem, né, com $100. Eu não quero usar os 1.000. Naquela ordem específica daquele ativo, quero abrir uma ordem na Solana. Mas agora também eu queria abrir uma ordem no Bitcoin. Eu posso abrir com a margem isolada, ela fixa. Então, por exemplo, vou entrar na Solana com $100 e eu só quero usar até $100. Se ele perder os $100, eu quero que ele pare. Né? Então, eu vou usar a margem isolada. Bacana? Isso aqui tem que estar claro na sua cabeça. Quando a gente está falando sobre a variação que vai acontecer quando a gente está usando a margem isolada, toda variação, todo impacto, tudo aquilo que vai acontecer é em cima dos $100, porque ele é a margem isolada. Sacou? Então, essa aqui é a diferença das duas. E por que isso aqui é tão importante? Porque agora é onde entra todo o jogo da parte da alavancagem. Imagina aí, né? Deixa eu limpar tudo aqui. Imagine agora, né? A gente vai ignorar que você tem 1.000 e agora você vai abrir uma ordem específica com $100. E vamos imaginar que a gente está analisando aqui um ativo, tal. E esse ativo, você fez sua análise e diz que o máximo que ele pode cair, né, em queda, que ele pode descer, seria 10%. Essa aqui seria a variação negativa, que você não acredita. Você quer comprar esse ativo, tá? Comprar, para vocês no long, fazer um long. Ele pode descer até 10%, mas se ele subir, ele pode subir 20%, por exemplo. Então você tem um risco aqui de 2 para 1. Se você perder, tu perde 10, se subir, tu sobe 20. Isso aqui, esse valor que você colocou, essa sua margem, literalmente, é 100. E ela é proporcional ao quê? 100%. 100% da sua margem é $100. Tá? Guarda isso, é $100. Ou seja, se eu entro naquela operação alavancado uma única vez, 1x, eu vou ter um impacto em cima desse 100. Então, variou 10%, é 10% em cima do 100. Logo, né, falando aqui em financeiro, seria o equivalente a $10. Tá? $10, deixa eu botar um dinheiro na frente aqui, a $10. Se subir, mesma coisa proporcional, seriam 20
dólares, ok? A alavancagem é basicamente você falar assim, ô plataforma, chega aqui. Se eu pegar e abrir uma ordem aqui, posso abrir uma ordem aqui, por exemplo, como se eu tivesse 200 dólares, mas eu só tenho 100. Se ele cair 100, você me tira. Eu posso? A plataforma fala, beleza, eu vou entrar no mercado como se tivesse com 200 dólares, mas se chegar a perder 100, eu te tiro, porque é só isso que você está me dando de garantia. Essa é a lógica. Então, por exemplo, vem aqui com 100 dólares. Você vai lá e coloca uma operação alavancado vezes 2 em vez de vezes 1, a operação vai contar como se fosse 200 dólares. Ou seja, se a operação ela for de 10% de variação, é 10% de variação em cima de 200 dólares, não do 100. Ou seja, ela vai ter impacto dobrado no seu capital. Se ele descer e cair, você não vai perder agora 10%, você vai perder 20%. Isso dobra, né? Para ficar fácil você entender. A variação vai ser vezes 2. Ou seja, se ele cair agora, você não perde mais 10 dólares, você perde 20 dólares. Porque é proporcional à sua margem, né? Então, sempre a gente vai ter essa tríade. A gente vai ter a tríade da margem, que é o financeiro, do stop técnico, né? Deixa eu botar stop loss aqui, stop loss, e a sua variação percentual, que no caso seria alavancagem. Vamos pensar assim, né? Ou melhor, vou até tirar o percentual. Seria financeiro, percentual e alavancado. Sempre vai ter esses 3 pontos. Eu sempre vou ter uma margem que vai ser igual a 100%, eu sempre vou ter um percentual técnico daquela operação, e a partir disso eu vou saber quanto que eu posso colocar de alavancagem. O cálculo vai ser sempre esse, daqui a pouco eu facilito um pouco mais, tá? E vou mostrar aqui no gráfico. Então, Bruno, e se eu quiser alavancar vezes 3? A mesma coisa. O impacto que vai acontecer aqui agora não vai ser mais 10%, vai ser 30%. E vice-versa, tanto para prejuízo quanto para ganho. Bacana? Então, naquela mesma oportunidade de mercado aqui que você estava analisando, falando, cara, o mercado vai chegar aqui, ele pode até descer, mas ele pode subir e vir até aqui em cima. A gente, por causa disso, né, a gente tem a possibilidade de lucrar mais, arriscar menos e lucrar mais. Então, se eu entrasse com 100 dólares alavancado vezes 1, e ele subisse, eu só ia ganhar 20%. Né? No caso, eu ia ganhar 20 dólares. Se eu entro aqui alavancado vezes 3, com os mesmos 100 dólares de margem, se acontecer o que eu estou esperando, eu posso ganhar 60%. Porque é 3 vezes mais do que aqueles 20. Entendeu? É sempre assim. Então, a alavancagem funciona dessa forma. Bruno, e se, por exemplo, eu quiser entrar aqui vezes 10, né, nessa operação? Entrar com 100, eu tenho uma variação aqui de 10%, e então, se for, né, 10 vezes 10, 100. Se chegar aqui eu vou perder tudo? Exatamente. Você vai perder aquilo que você aceitou daquela operação, porque você está na margem isolada. Você vai perder o valor daquela operação. Mas, se o mercado fizer a movimentação a seu favor, também é vezes 10. Então, em vez de eu ganhar só 20%, eu vou ganhar 200%. Essa é a lógica. Então, a alavancagem, ela potencializa o financeiro, né? O potencial de risco, o potencial de retorno. Ou seja, tu não tem que ficar preso, tu não tem que usar sempre aquela tabelinha vezes 1, vezes 3, no máximo vezes 5. Não precisa. Porque como você vai operar com a margem isolada, né, você vai ter um risco fixo que você aceitou perder naquela operação, você pode usar o poder da alavancagem para poder lucrar mais. Entendeu? Deixa eu beber água, senão eu vou morrer. Boa, agora vamos dar aquela reforçada aqui para você entender, tá? Então, de novo, eu sempre vou ter uma margem, um financeiro, tá? Eu vou ter uma técnica para saber o risco e retorno dessa operação. Vamos supor que o risco aqui, no caso, sejam agora 20%. Né? 20%. Então, agora eu vou saber a alavancagem. Quantas vezes dessa variação podem chegar até 100, para poder chegar até 100. Então, na teoria, eu poderia entrar vezes 5, né? Porque 5 vezes 20 igual 100. Isso seria a nossa lógica aqui. Então, a alavancagem ela muda de acordo ao seu risco.
O seu risco da operação que define o quanto você pode entrar da alavancagem, o peso daquela operação, o peso do risco. Porque como você coloca um valor que é aceitável perder na operação, e você definir um stop, o valor máximo de perda para essa operação, né, movimento máximo, variação máxima, a alavancagem é justamente para você aproveitar disso para ganhar mais. Só que, né, agora vamos entender uma coisa importante. As plataformas não deixam, né, a maioria das vezes elas vão te zerar, elas vão zerar a sua posição quando você passa, se eu não me engano, de 85% da margem. Elas não deixam você chegar a 100% da margem. Normalmente ela te zera em 85%. Então, para fazer um cálculo mais tranquilo, para você entrar na operação com mais segurança, com mais tranquilidade, a gente não faz um cálculo em cima do 100%. A gente faz um cálculo em cima do 80%. Então, quando eu for fazer um cálculo aqui, é simples. Eu sempre vou fazer o seguinte. 80, né? Em vez de 100, 80. Eu olho a variação da minha técnica, do meu setup, do que eu estou usando. Então, por exemplo, a variação do meu setup agora é 10%. Para poder manter o cálculo, depois a gente faz a lógica, tá? Então, o cálculo é simples. Quanto que fica a minha alavancagem, pessoal? Quanto que fica? É simples. Tu vai pegar o valor, né, o financeiro, vai dividir, tá? Dividir pelo percentual, fazer a divisão do percentual. E essa divisão do percentual vai te dar a alavancagem, vai te dar ali o valor próximo da alavancagem. Por exemplo, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Tá? Por exemplo, vou usar aqui a SPEC. Né? Tu tá aqui, vamos supor que tu pegou aquela entrada que eu passei para vocês, que era uma compra lá perto dos 9,50, 10, aquela operação. E aí, por algum motivo, você definiu que o seu stop tinha que ser abaixo do fundo, né? Que aí, no caso, é o stop técnico. Eu não vou entrar nesse quesito aqui hoje. Então, a minha operação seria, eu vou comprar aqui, né? Eu vou colocar um stop técnico abaixo do fundo e o meu retorno aí tanto faz. Aí é questão de risco-retorno, tanto faz lá. O importante aqui para a gente saber a alavancagem correta é saber o stop. Então, se eu for entrar comprado aqui, com o stop abaixo do fundo, levemente abaixo do fundo, a SPEC ela me daria um risco de 11%. 11,07%. Como que eu faço o cálculo disso aqui agora para poder saber o quanto eu posso entrar? É muito simples. Eu vou pegar agora. Eu vou pegar aqui agora. Vamos imaginar que eu vou entrar com $100, no nosso caso aqui. E o meu stop é 11, eu vou dividir 100. Desculpa. Não pode ser o 100%, desculpa. 80%. Tá? 80%. Dividido, não precisa botar porcentagem não, só 80%. 80% dividido pelo stop. Então, por exemplo, 11.07. 11.07. Tá vendo? 80 de quê? Do percentual. E depois dividido pela percentual. Então, 11.07. Quando eu faço esse cálculo, ele vai me dar aquela alavancagem que eu posso fazer. Eu posso entrar 7 até 7.22. Como a gente não consegue colocar essa fração, a sua alavancagem máxima aqui é de 7 vezes. Então, nessa operação, para que eu possa ter um risco seguro, é que existe isso, para poder botar meu stop tecnicamente bem, para dar o espaço para o mercado movimentar, deixa eu botar aqui em cima, para dar espaço para o mercado movimentar, que ele possa fazer essa, né, movimentar em paz, eu tenho que deixar essa margem, eu tenho que deixar com que o meu financeiro suporte essa movimentação, que foi o que a maioria estava fazendo errado. Quando eu mandei essa call da SPEC, o pessoal ficou... Muita gente saiu da posição quando ela começou a derreter. Muita gente foi liquidada aqui no fundo porque entrou alavancado demais. Porque se você entrou alavancado demais, você não tem espaço no mercado andar. Então você fica preocupado. Muita gente não conseguiu aproveitar da melhor forma que poderia, porque entrou vezes 2, vezes 3. Então, beleza, entrou na operação, fez uma subida bacana, depois acabou saindo da operação e não conseguiu lucrar o que poderia lucrar, né? Da melhor forma possível. Então, quando a gente está falando de uma operação para swing trade, day trade, basicamente operando no mercado de futuros, a gente tem que ter essa noção do quanto que eu posso fazer para poder tirar o máximo de proveito possível. A gente está tomando risco o tempo inteiro, né? Por exemplo, essa operação que eu peguei da SPEC aqui, que foi a primeira que eu passei nas lives, a minha entrada foi exatamente aqui, com o stop aqui embaixo e o take aqui em cima, né? Então, qual era o meu risco? Qual era o meu stop? Vamos lá. Deixa eu limpar. A operação, ela foi entrada aqui, com stop. Foi aqui, ó. Foi no meio do caminho. Foi aqui.
né? E o meu primeiro take era aqui embaixo, o meu último take lá em cima daquela deixou o pavio certinho. Ou seja, eu tinha um risco de 8,38% para um take de 25%. Entendeu? Agora que a variação é curta, ela é só 8%, 8,38%, o cálculo é simples. 80, né, que é 80%, dividido por quanto? 8,38. 8,38. Pronto. Eu posso alavancar essa operação até 9 vezes e meio. Bruno, então é 9? Exato, 9. É uma operação que eu poderia alavancar 9 vezes. Porque se ela viesse e me estopasse aqui embaixo, e viesse trabalhar aqui embaixo, ela me tiraria da operação, eu perderia aquilo que eu coloquei, mas se ela fez a movimentação que eu espero, eu tenho um puta retorno. Você olha para isso e pensa, porra, mas aí o risco, mas e o retorno? 25%. 25,58, vamos pensar em 25. São 25 vezes 9. Eu tenho 225% de retorno. Ou seja, eu ganho 2 vezes e quase meia daquele valor que eu coloquei. E é assim que você consegue lucrar muito. Eu não fico dependente se o mercado está subindo ou está descendo. Eu fico dependente se ele não vai ficar, se ele vai andar dentro do que está esperado, né? Aí depende de você. Aí vem a questão da parcial, né? Por exemplo, com esse potencial, se o mercado subiu, sei lá, 100% daquele valor que eu estou arriscando, eu tiro, faço uma parcial, coloco no 0 a 0, né? Eu posso tirar um pedaço daquele financeiro e botar dinheiro no bolso. Eu posso subir o meu stop, no caso, e deixar ele no 0 a 0 para não ter risco, que é o famoso break-even, que se ele voltar, eu tô tranquilo, não vou perder nada. E aí vai outras coisas, tá? Mas é bem simples, é basicamente assim que você consegue aproveitar o máximo possível da questão da alavancagem, né? Então, por exemplo, a gente está numa operação aqui, acho que é da, deixa eu ver, tem a da Sol, a do IF, né? A IF aqui, por exemplo. Agora, ela estava maior, tá? A operação estava mais longa, ela ficava aqui embaixo. Agora o risco dela, para quem pegou depois, está 9,89. Para um take aqui de pelo menos... se ela bater realmente o take fechado, dá 30%. Então, tu entende que eu tenho uma proporção aqui de praticamente 3 vezes o valor? E aí, se eu entro aqui comprado, alavancado 1 vez, 2 vezes, eu não vou conseguir tirar o melhor potencial. E aí vem a parte mais legal. Existem moedas onde a variação não vai ser 10%. Existem moedas que a variação é muito curta. Por exemplo, o Bitcoin. Se você pega aquela operação do Bitcoin que eu passei para vocês, também no canal, né? Cadê? Também no canal e dentro do grupo gratuito, eu passei essa compra aqui, ó. Exatamente essa compra aqui, ó. Foi 91,100. Foi 91,100, praticamente no pavio. Essa compra do 91,100, aqui. O stop dela ficava aqui. E o retorno dela era aqui, ó. Nessa linha amarela aqui do 97 mil. Tá vendo que o Bitcoin, se a gente for olhar, o Bitcoin, a variação dele é de 2,55. Então, o potencial de alavancagem, o que eu posso colocar de alavancagem é muito grande. É 2,55. Vamos fazer o cálculo de novo? 80% dividido por 2,55. Se você coloca isso aqui, eu posso entrar no Bitcoin alavancado 31 vezes. Quando eu estou operando agora com... acho que você já viu aquela operação que eu postei que estava 450%. Aquela operação ela foi feita por aqui, ó. Um lugar aqui no time menor, com um risco minúsculo. Eu estava alavancado vezes 50, porque o risco era menor de 2%. Bem menor de 2%, então estava tranquilo. Eu vezes 50, e aí ela deslanchou. Ela não voltou. Do jeito que ela foi, ela disparou. Então ela me deu 4,5 vezes. E nisso eu estava muito bem posicionado, eu estava com um financeiro legal, que estava tranquilo para mim se ela voltasse para perder. E agora, na hora que ela deu o resultado, ela compensa para mim 4 operações daquele mesmo valor que eu posso fazer no futuro. Então, o foco do trader que está operando futuros não deve ser, nossa, olha só quanto que eu posso ganhar. É o quanto eu posso ficar seguro dentro daquele risco que eu estou correndo. O máximo que eu puder de entender bem o que eu estou fazendo e me deixar com uma margem tranquila, mesmo mantendo um potencial de retorno bacana. Então, sempre que você vai operar, sempre, pensa nisso primeiro. Sempre é o stop, sempre é o quanto você pode perder, para você colocar a alavancagem correta, o risco correto para conseguir tirar mais resultado. Bacana? Então, é isso. Espero que tenha dado uma clareada aí para vocês em relação à alavancagem. E que vocês agora percebam que não é um negócio ali de 7 cabeças que, nossa senhora, se eu fizer assim eu vou perder meu dinheiro. Um ponto importante também, antes de finalizar, que me perguntaram, a quantidade de moeda. Não é pela quantidade de moeda, é
a variação é proporcional ao financeiro que você colocou, tá? Então, reforço, é em cima do financeiro, em cima da margem isolada. Bacana? Então é isso. Fica o convite aqui, se você quiser aprender como opera, como pega essas oportunidades que nós pegamos aqui. Porra, teve Bitcoin, teve a GMX, teve a XRP. A GMX tá rodando ainda, hein? Tá bonitinho aqui. Teve a XRP, teve a Solana, teve a Pendle, teve a Ronin, teve 1 milhão de entrada aqui que basicamente a gente não errou, tá? Eu só quase errei uma que voltou no 0 a 0. De resto, a gente tá positivo. Se quiser aprender como faz isso e pegar minhas oportunidades, vou deixar o link aqui embaixo. Bacana? Tamo junto e comenta aí o que você achou da aula.